Eu quero convidar a Josinete, que os meninos, meus filhos estiverem aqui, por favor, queria que vocês viessem aqui. Todos. Amém? Graças a Deus. Essa é a minha família e eu quero orar com a minha família, porque, irmãos, por tua vida, pelos pais, e os pais são gestores, são cabeças das casas, das famílias, e essa é a família que o Senhor me deu, amém? Então, contar tudinho aqui, deixa eu contar 1, 2, 3, 4, 5, tá todo mundo, porque senão a gente perde a conta, amém? Então, essa família foi a família que o Senhor me deu, é a família que eu tenho me esforçado pela palavra dele, buscando o quê? O ensinamento do amor, a sua graça, a sua orientação, como eu dependo de Deus para ter a minha família em paz. O diabo tem muita raiva disso, o diabo ele não gosta de você, ele não gosta da sua família, ele não gosta da sua casa, e eu desejo que você multiplique, né, essa ira contra ele mesmo, contra os fatos dele. Se ele não gosta de você, ele não gosta dele 10 vezes mais, amém? Como que você não vai gostar? Você desenvolvendo uma boa família para o Senhor, você dando testemunho da sua família, você respondendo na sua casa e na sua família, principalmente você, homem, gestor de família, né? Seja o cabeça inteligente, né? A inteligência vem do Senhor, compõe essa vida. Então eu quero estar orando, né, pela sua família, né? Orando pelos cabeças, pelo Dia dos Pais, assim como as crianças já fizeram aqui, mas eu quero estar abençoando cada homem, cada mulher aqui, cada família, mas principalmente você, homens, parabéns a cada homem, pai que está nesse lugar, né, por você ter desenvolvido ou está aprendendo ainda da parte de Deus para você gerenciar bem a sua família. Eu queria que nesse tempo que a gente vai estar orando aqui, pensa como que você está dando resposta como gestor da sua casa, né? Como marido, amém? Como esposo, como pai, como avô. Veja se você está respondendo conforme os desígnios, conforme a orientação, conforme o propósito de Deus. Eu quero que você se espelhe, né, por um momento na palavra de Deus e responda. Eu estou respondendo à vontade de Deus para que a minha casa seja uma casa de paz, para que você seja um guardião, para que você seja um tutor íntegro a respeito da sua casa, né? Se você está respondendo mesmo de fato, avalia isso, porque eu tenho pago um preço, irmãos, e tem um preço a ser pago mesmo, amém? Um preço de oração, um preço de integridade, um preço de renúncia, para que você possa produzir uma família para o Senhor. Eu estou me esforçando, nós não somos uma família perfeita não, mas eu estou me esforçando para guiar essa família para o Senhor, para que sejamos referenciais, para que o diabo seja envergonhado e caia por terra essa ideia de dizer que família não funciona. O mundo está querendo pegar a contramão dessa verdade, né? Querendo pegar um caminho errado a respeito de família. Família funciona sim, casamentos precisam serem restaurados, precisam ser levantados. Homem, é hora de você colocar um pouquinho-se para trás, verificar como está a sua situação, para que você avance dentro dos planos e do propósito da vontade de Deus para a sua vida e para a sua casa, né? Amém? Repense, honre sua família, honre sua casa, responda, né, na sua casa como um cristão deve responder, como um filho de Deus autêntico, amém? Porque você tem a Jesus, você tem o seu pai, você tem a outras famílias como referenciais para você seguir, amém? Pague um preço, se esforce para você ser um bom gestor, ame a sua família. Queremos ver se a gente consegue falar sobre esse amor, o amor do tipo de Deus que já foi derramado dentro dos nossos corações hoje à noite, amém? Então eu queria que os homens fiquem de pé, eu queria orar por cada um, todo homem pai, na verdade, amém? Os pais que estão aqui, e eu quero estar orando em concordância, e depois, né, quando concluir, tem uma música, né? Eu sempre, uma das coisas que cada um tem sua forma de gerenciar uma maneira com a sua família. Eu sempre fui um pai que eu gostei de cantar muito, eu canto maravilhosamente bem lá em casa, né? Mas eu me lembro que eu já coloquei essas figurinhas todas numa só rede. Você acredita nisso? Pergunta a ele se não é verdade. A gente ficava numa rede grande, todo mundo dentro de uma rede, a gente ficava horas lá em casa conversando. Agora não tem mais jeito, as redes não cabem mais, amém? Mas a gente cantava, eu cantava muito para eles e eles aprenderam muito sobre esse momento de cantar. Eles gostam de música, às vezes eles me pego ouvindo eles cantarem coisas da infância que eu gostava de cantar, e essas músicas trouxeram laços para nós. E hoje a gente vai ouvir uma música que Suane vai se esforçar, que eu sempre pedi: Suane, aprende a tocar isso no violão, de alguma forma, por favor, que um dia a gente vai ter a oportunidade de você cantar isso, né, para abençoar nossas vidas. Aí ela hoje disse que ia fazer isso no teclado, então eu estou
também com muita expectativa, né, de ouvir ela tocar isso, amém? Então, eu queria que eu vou orar, e logo em seguida a Suane vai fazer essa canção, aí depois toda a igreja fica de pé, para a gente ver se a gente consegue cantar junto essa música que eu admiro demais, porque ela tem um jeitinho bem familiar, bem de família, e não tem coisa mais gostosa do que uma família unida não, gente, sabe? Não tem coisas mais autênticas. É a criação de Deus, é lindo, é maravilhoso, é poderoso demais. O diabo fica botando as mãos sujas dentro dele para misturar, para tentar atrapalhar, mas eu vou te falar, dentro de você habita um que é mais forte do que a vontade do diabo, que é poderoso, esse que une, que gera unidade, que gera graça, família forte, né? Se a família é forte, a igreja é forte, amém? Então eu quero orar com eles, e em seguida a Suane vai tocar e a gente vai cantar junto. Vamos tentar fazer isso, amém? Glória a Deus. Eu não vou cantar porque é proibido o pastor cantar aqui no púlpito, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, muito obrigado, Pai. Eu coloco diante de você a vida de cada homem nesse lugar, de cada gestor de família, por essas famílias, Pai, eles que geraram filhos, Pai, naturais, mas também, Pai, eles apresentam esses filhos também para você, para que sejam filhos espirituais, e muito obrigado, Pai, pela sua graça, pela sabedoria se derramando sobre a vida de cada homem desse, que nesse tempo, Senhor, e esse momento, seja um momento para que nós possamos repensar, Pai, o nosso ato, a nossa resposta, como família, diante da sociedade, Pai, queremos mostrar, Pai, o verdadeiro lar cristão, para que a mentira que está no mundo possa assistir, como você diz, Pai, que essa é a mesa que nós nos levantamos nela, na presença dos nossos inimigos. Então toda mentira, todo levante, toda ideia, todo planejamento, toda ideia de mundo a respeito de que família não funciona, nós vamos negativar essa grande mentira com a verdade, apresentando as nossas próprias famílias, dando testemunho da sua vontade, da sua graça, porque é o seu amor que desce através das nossas famílias, através de homens capacitados pela sua graça, homens que se submetem, Senhor, a ouvirem a sua vontade e aplicar nas suas famílias para dar testemunho dentro da sociedade, na rua, no trabalho, aonde estivermos, Pai. Não vamos abrir mão, Pai, de termos famílias abençoadas, porque é um projeto seu, foi você que planejou assim, e nós estamos aqui como guardiões desse tempo, das nossas maravilhosas famílias. As nossas famílias são bênçãos em Ti, Senhor, e nós recebemos nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, Pai, com ações de graça nessa noite, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Suane, então eu queria ficar com minha família aqui, eu queria que você já ficasse de pé, todo mundo, aleluia. Eu não sei se você já ouviu essa música um dia, mas a gente vai, amém, vou até desligar aqui, vai que eu canto, julgue, por favor. Glória a Deus. E quem souber também pode cantar, viu? Das muitas coisas do meu tempo de criança, trago vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se agitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Eu muitas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, e um por um ele afagava,
e perguntava: quem fizer estripulia, e a mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava, o sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar ao sol poente. Cadê a parte? Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço, do carinho entre os seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não existia. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Glória a Deus. Meu Deus, acho que tá aparecendo minha blusa agora aqui. Que é, pai? Que amo. Benção. Glória a Deus. Gente, que benção. Vamos para os seus lugares aí agora. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Isso é cristianismo, isso é família, né? Ninguém pode contrariar essa verdade. Aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida, então viva isso, amém? Eu não sei em que lar você nasceu, como você foi estruturado. Só que se você não teve um pai, se você não teve uma mãe presente, ou se não foi do jeito que você imaginou, ou se você de repente identifica que tem um modelo que é diferente, eu quero te dizer, hoje à noite eu quero te convidar, libera seu pai, amém? Se você tem um pai que de repente ele não correspondeu à realidade daquilo que você tinha expectativa, por causa do amor de Deus, eu quero te dizer, libere seu pai. Libere seu pai. Talvez tem pessoas que andem carregadas de mágoas, de sentimento a respeito do seu pai, porque de repente ele não respondeu como o pai de uma pessoa que você conhece. Mas se ele tivesse talvez conhecido o amor de Deus, ele não tivesse agido como ele agiu. Amém? Eu tenho um testemunho a respeito do meu pai. Eu amo demais meu pai. Recentemente a gente fez o aniversário dele. Foi a primeira vez que a gente fez um aniversário específico para ele, pelo modelo, pelo jeito que ele era. E ele cedeu para esse aniversário essa semana. Que coisa maravilhosa, gente. Ele com voz trêmula, né? Rendido ao amor. A Bíblia diz que o amor de Deus, esse é o amor do tipo de Deus, ele é um amor que constrange. Libere seu pai. Se seu pai estiver vivo ainda, libere ele. Se ele já morreu, libere essa mágoa, esse sentimento que ficou a respeito do seu pai, porque tem um amor que ele habita dentro de você, que esse amor resolve isso. Ele resolve. Só é você querer se expor a esse amor. Uma vez que você se expõe a esse amor, ele vai lá e resolve direitinho. Eu sei o que minha mãe sofreu umas pressões
com meu pai e nós, os filhos, mas depois, quando o amor de Deus veio para dentro de mim, começou a me ensinar a respeito, né, do verdadeiro amor, do tipo de Deus mesmo, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso hoje à noite. Irmãos, quando veio, eu fui lembrando, então, cada mágoa que se levantava, cada sentimento, né, por atitude, por pensamento que lembrava, né, comecei a ir liberando meu pai, fui liberando meu pai. Todas essas coisas passaram, não tenho nenhum sentimento dessas coisas, né? Eu não lembro mais daquela vida passada, das coisas que nós fomos pressionados. Sabe por quê? Porque quando chegou esse tempo da graça, da ajuda, da orientação, e o amor de Deus veio para dentro de nós, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a pensar, rapaz, se ele tivesse a experiência que eu tive com o Senhor, se ele tivesse tido, né? Se esse amor tivesse chegado lá, talvez ele não respondesse como ele respondeu. Ele simplesmente transmitiu o amor que estava, que foi aplicado, que foi apresentado para ele, o modelo e a forma de família que foi apresentada para ele. Então ele replicou. Eu tive a oportunidade mais tarde de conhecer o amor de Deus de forma diferenciada. E hoje eu lamento porque o meu pai, ele perdeu a oportunidade de ter gastado mais tempo com a gente como pai. Então, para você que está aqui, se você tem alguma mágoa, algum sentimento, alguma coisa ficou lá para trás na história do seu pai, sabe, resolve isso. Se você não conheceu seu pai, se seu pai um dia te abandonou por alguma razão, resolve isso. Se você não conhece as razões reais dessas coisas, deixa isso nas mãos do Senhor, mas libera a vida dessa pessoa. Não guarda sentimento, não se carrega de sentimentos contrários à vontade de Deus. A Bíblia manda você honrar pai e mãe, mas ela não especifica o tipo do pai. Ela não especifica para você o tipo de pai. Se o pai foi mais ou menos, você honra ele até nessa condição. Se ele não prestou, você honra só 10%. Não, ele não especificou. Ele disse: honre pai e mãe para que você tenha uma boa vida nessa terra e tenha dias longos nessa terra. Irmãos, deixa eu te falar, não é o meu tema, mas quantas pessoas, quantos jovens você já teve que ir em velório, sepultamento, e você viu dentro de caixões? Por desobediência aos pais. Por falta de honrar, ouvir, considerar os pais. Tiveram vida curta nessa terra. Amém? Então possamos honrar nossos pais. Isso é bom demais. E você que é pai, sabe, busca o modelo do tipo de Deus. Se nós estamos vivendo nessa palavra e ainda não estamos, né, respondendo para a nossa casa, para a nossa família, nem na sociedade, porque além da nossa casa você tem que extrapolar isso para a sociedade, porque nós não temos uma família apenas para uma vaidade, uma boa família apenas como vaidade, para apresentar para as pessoas. A minha família é boa e a sua. Não, irmãos, nós precisamos apresentar essa família na sociedade como um testemunho, como referencial, a sua família como referencial, na sua rua as pessoas identificarem, essa família faz diferença nessa sociedade, essa família é diferente. Tem que haver testemunho da sua casa, você gestor, tem que haver um testemunho na sua rua, no seu bairro, bom a respeito da sua casa. Do contrário, alguma coisa não está funcionando bem, porque nós somos os cabeças para conduzir a nossa família. Então pega sabedoria, busca sabedoria em Deus. Pastor, eu tenho algumas pressões vivendo na minha casa ainda como gestor. É possível, eu entendo, mas busca sabedoria e ame a sua família. Seja um bom marido, seja um bom pai, amém? Se envolva com a sua família, viva da melhor forma possível, viva as simplicidades da vida. Viva a simplicidade da vida. Eu como pai, eu resolvi, você viu que tem uma menina que veio aqui, parece até que é a outra filha, essa é a Tayana, viu? Ela está bem diferente, né? Eu estava quase irreconhecível, mas desde o nascimento de Tayana até a minha última filha, Jennifer, que é a mais nova, tem 16 anos, né? Que eu quis marcar a vida dos meus filhos, alguma coisa na história dele. E quando eu conheci Jesus, irmãos, então isso aumentou, porque eu marco a vida deles agora com os princípios cristãos, porque eu quero que eles desenvolvam famílias maravilhosas daqui para frente. Você pode, a graça de Deus está disponível para te ajudar. Não diga que é difícil, não aceite isso. Sabe, confessa, fala a palavra, deseje. Você que está começando agora a sua família, né? Conheça a vontade de Deus e declare o que você quer de família. Amém? Pense sobre essas coisas, mas responda como um bom cristão, um autêntico cristão a esse amor, o amor do tipo de Deus. Amém? Você está aqui? Então, essa música, né, eu fico feliz demais de ter tido a oportunidade de cantar com o Suane hoje aqui, da gente ter podido apresentar, porque é uma melodia que eu acho linda demais, é maravilhosa, porque ela fala de simplicidade.
Amém? Ela não disse que eu preciso ter milhões na conta para poder ser feliz com minha família. Não, né? Pode até faltar qualquer coisa na sua casa, irmãos, mas não pode faltar o amor de Deus, a graça, a bondade dele. Eu vi um vídeo recentemente de alguém, né? Alguém num viaduto, em algum lugar, um morador de rua, né? E alguém começou a filmar dentro do carro, ele se divertindo com o cachorro dele, correndo um atrás do outro, para lá e para cá, brincando, né? Aquele morador de rua. E eu digo, cara, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude. Pode ser que ele não esteja vivendo uma vida cristã, mas ele decidiu ser feliz naquele ambiente que ele estava lá. É uma decisão que está por dentro. Você pode arrancar isso por dentro. Agora imagina eu e você que temos o amor de Deus dentro da gente. Como a gente pode mudar o quadro, o ambiente, a sociedade em que a gente vive, a empresa onde a gente trabalha, levando um bom testemunho de cristão. Dando um bom testemunho de família, gente, para que pessoas desejem famílias. Quando a sociedade não dá um bom testemunho de família, as pessoas não aceitam esse padrão e acham que é um padrão falido. Mentira, mentira, Satanás. O padrão não é falido. Foi Deus que criou e Deus criou com perfeição. O problema é que a gente está fugindo, a sociedade tem fugido, e o cristianismo precisa ser mais responsável nessa questão da condução familiar, porque quem precisa responder somos nós. Amém? Estava conversando com o pastor João Roberto ontem, e ele falando, né, foi hoje de manhã, a gente teve uma reunião na sede, e ele falando sobre o governo que a gente está aí, né? E é um governo que ele está tentando, puxando, né, para a moralidade. Graças a Deus, um governo que tem veias cristãs, o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro. A esposa dele é uma mulher crente, né? Inclusive dando um bom testemunho. Você não vê ela, né, falando desordenadamente, é quieta. Você encontra várias informações, mensagens, fotos e vídeos dela orando, dela na igreja, ela com o marido dela. Irmãos, nós oramos, nós desejamos isso, e Deus está conduzindo esse país para princípios cristãos. E a gente precisa começar a atentar para essa verdade. Mas eu estou te falando, deixa aquilo, como o pastor falava hoje de manhã, aqueles homens, ou ele mesmo, que ele não tem um novo nascimento, ou pessoas que estão por perto dele, eles estão influenciados por uma natureza cristã, por pessoas que foram levantadas para orientar, para falar, e ele, né, esse governo se levantou debaixo de versículos bíblicos, e você sabe que a igreja influenciou para que esse novo governo que está aí se levantasse. Porém, não estou falando a respeito de política, estou falando a respeito de cristianismo, amém? Que está influenciando a nossa nação. Então ele tem se esforçado para isso. É perfeito? Obviamente que não. Todo mundo se agrada? Eu sei que não se agrada. Cada um tem suas particularidades e eu respeito as particularidades. Mas eu vou te falar, a palavra de Deus manda a gente orar pelo sistema de governo. E ela não diz pelo tipo de governo, ela manda orar por quem está em posição. Amém? Então às vezes parece que quando a gente não se agrada de uma pessoa, a gente não quer orar, quer que se desgrace de uma vez. Quando se desgraça todo mundo, porque nós estamos nessa nação, e quero que tenhamos cuidado com relação a isso. E o pastor João Roberto falava para nós a respeito dessa gestão que a gente tem. Ele dizia assim, ó, esses homens, eles estão por influência, mas eles não têm um novo nascimento. Sabe, eles são passivos de cair em corrupção também, irmãos. Mas quem tem que fazer esse papel em meio à sociedade? Nós, né? Quando? Como? Orando. Não podemos ficar aqui apenas assistindo, né, a banda passar, a carruagem andar, o sistema, o governo acontecendo, ver os noticiários. Mas é tão importante a minha e a sua oração a respeito de um país moralista, para que as famílias se levantem novamente, né, como um bem maior dessa sociedade. Amém? Não tem coisa melhor do que uma família ajustada dentro da sociedade. Bota medo no diabo. O diabo tem medo disso. Porque sabe, quando a sua família se levantar segundo os padrões da justiça de Deus, sabe, as coisas que são designadas pelo inferno para acontecer, vão deixarem de acontecer, porque os padrões da moralidade se levantam. Eu quero fazer parte de uma sociedade onde se levantam os padrões da moralidade, mas para isso eu tenho que começar na minha casa, na minha vida, na vida da minha família, orando também pelo nosso país, pelos que estão em posição de autoridade. E essa igreja aqui tem responsabilidade com isso. É uma convocação, irmãos, nos envolvermos com as coisas de Deus, aquilo que a palavra nos ensina. Precisamos estar atentos para seguirmos cumprindo, amém, conforme a vontade de Deus. Amém? Você está aqui? Amém.
Graças a Deus. Então, sou grato a Deus pela sua vida, pela sua casa. Fico feliz pelo crescimento na vida de pessoas, o testemunho que eu tenho recebido de pessoas aqui, pelo que Deus está fazendo na vida dela, especialmente na casa e na família. Pessoas seguindo as instruções, os ensinamentos. Eu vou te falar, esse lugar vai dar num lugar poderoso, num lugar glorioso na sua vida. Pode esperar. Em pouco tempo você já não será mais o mesmo. Em pouco tempo a sua família não será mais a mesma. Em pouco tempo a sua casa não será mais a mesma. Portas estão se abrindo, coisas Deus está preparando para essa igreja, gente. Quem viver verá, quem levantar o seu tempo de fé vai se posicionar nessas coisas, amém? Quinta-feira eu ministrava aqui e falava a respeito de uma frase que eu vi alguém falar na televisão. Não é uma frase cristã e nem era um cristão falando, mas achei interessante. Ele dizia assim: a visão que você tem depende da montanha que você subiu ou que você sobe. Amém? Eu achei aquilo muito interessante. Então a visão que a gente tem hoje, qual é a visão que você tem a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida? O que é que os seus olhos estão alcançando? Pastor João uma vez falou sobre isso, né? Um homem falando, aquilo aonde os seus olhos, né, avistar, é naquele lugar que você vai pisar. Os seus olhos da fé, aonde é que você está vendo, né? Que tipo de altura você subiu e qual é o ambiente que você já consegue alcançar? O que é que você está vendo no lugar da fé, a partir do ponto de vista da fé? Sobre aquilo que você diz, eu já creio desse jeito, eu alcanço desse jeito, eu aceito desse jeito. Eu vou te falar, é a altura que você já subiu, é a montanha que você já subiu. Esse campo visual que você tem a respeito da palavra, pelas promessas, o que ela diz a respeito da tua casa, dos teus negócios, da tua família, do teu futuro. Se você já tem uma visão, como eu falei quinta-feira, já agarra isso, fica com isso, porque isso aí você já garantiu, amém? Mas se você quer subir, amém, escala mais essa montanha da fé. Quanto mais você sobe, né, na montanha da fé, ou seja, que fé é essa? É você desenvolver a vida que Deus tem para a sua vida, por aquilo que você está sendo ensinado, por aquilo que você já está sendo doutrinado, por aquilo que você está sendo orientado. E você já vai crescendo e crendo, não, de fato será assim, vai ser assim, eu concordo assim, eu vou andar nisso, eu aceito. Sabe, isso é sua escalada da fé. E na medida que você vai vendo, é nisso que você vai tocar, é o que você tem. É nisso que você vai andar. É isso que eu aceito para a minha casa, para a minha vida, para o meu casamento, amém? Para o meu pastoreio, para o meu ministério. É isso que eu aceito a respeito de você, que eu estou crendo a respeito da sua vida, dessa igreja. Amém? Estou te convocando a levantar, a pegar essa escalada da fé, a levantar uma vida mesmo de adoração, uma vida de responder a Deus com o seu coração dentro da sua casa, na sociedade que você está, aonde você atua, no seu trabalho, você falando a palavra da fé, irmãos, né? Quinta-feira eu até falei aqui, para de falar negativamente. Tivemos uma ministração poderosa, domingo, faz 8 dias hoje aqui, do Braz ministrando para a gente, né, dando um testemunho poderoso de fé. Não é justo que depois daquela mensagem, irmãos, né, um testemunho já está dizendo, Deus respondeu, Deus fez assim com ele, então Deus vai ser assim comigo também. Então não fica falando negativo. Sabe, não fica dizendo eu não posso, está difícil, sabe, começa a declarar o que você tem nele, dizendo como o escritor de Hebreus ensinou lá, chama a existência as coisas que você não tem ainda, como se você já tivesse, gera isso pelo que você fala, irmão, não cala, fala, não para, sabe, se levanta, fala a respeito da tua família, fala a respeito do teu casamento, fala a respeito dos teus filhos, fala a respeito da mudança que você quer na sua própria vida, como você pensa. Sabe, irmão, tem coisas que eu penso que eu não concordo. Mas, pastor, por que você pensa? Estou fugindo disso. Estamos crescendo. Tem coisas que eu falo ainda que eu não concordo comigo mesmo ainda. Tem caminhos que eu ainda ando, que eu não concordo, eu não quero andar por esses caminhos. E eu estou chamando a existência, a mudança na minha própria vida. Senhor, eu quero responder à sua vontade. Eu não quero pensar desse jeito. Estou pensando negativo, estou pensando fracasso, estou pensando sobre problemas de saúde, essas coisas. Não, eu preciso falar o que a sua palavra fala ao meu respeito. Eu preciso responder a palavra como ela diz ao meu respeito. E você também precisa falar desse jeito, irmãos. Na sua casa, sobre a sua paz, sobre a sua família. Não importa o problema, não fica olhando para o problema, não deixa ele estar acima daquilo que você tem. O que é que você tem? A palavra dentro de você, que restaura, que resolve, que multiplica, que avança. Amados, é por isso que nós estamos vivendo. Eu estou vivendo por essas coisas, amém? Está acontecendo, hashtag está acontecendo. Amém? Hashtag está acontecendo, ZL, Zona Leste.
É assim que eu penso a respeito desse tempo. Deixa eu começar a minha ministração. Você já se assombrou agora. Meu Deus, não começou ainda não, pastor? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse no livro de Romanos 5. Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Aleluia. Romanos, no capítulo 5. No verso 5, todo mundo chegou lá? Diz assim, ó: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Você leu isso aí? Está assim na sua Bíblia? Diz que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Está assim, você viu? Está assim, gente? Amém. Então, veja aqui comigo, volta para mim aqui, vamos falar um pouco sobre esse ponto aí. A palavra de Deus diz que o amor dele, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor sacrificial, o amor altruísta, amém? O amor inocente, puro, perfeito, o amor de Deus, não é o amor do homem, o amor natural, mas a Bíblia diz que o amor do tipo de Deus foi derramado. Então perceba que quando você nasceu de novo, percebe que ele diz, quando o Espírito foi liberado para você, pelo novo nascimento, foi outorgado a você, quando o Espírito veio para você, quando você confessou Jesus, eu e você, nós nascemos de novo. Ele está dizendo que esse amor foi derramado, abundantemente se derramou, o amor dele veio para nós. Olha que coisa maravilhosa, gente. Significa dizer que o amor do tipo de Deus não estava em mim, nem estava em você. Só no novo nascimento, só pelo relacionamento com o Espírito Santo de Deus é que esse amor vem para dentro de nós. Só por um relacionamento com Deus. Parece ser estranho, mas se a minha Bíblia está falando isso, a sua está também. Todas as Bíblias, né, a palavra de Deus, ela tem esse texto, ela está escrito lá desse jeito. Então, se fosse voltar agora, Norberto fosse voltar os seus 27 anos atrás, quando eu não tinha experiência ainda com Jesus, e alguém fosse dizer isso para mim, ia ser chocante. Dizer, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, o amor de Deus não está dentro de você não. Ninguém aceita isso. Se você for falar isso lá fora, né, para o ímpio, né, para o homem pecador, ele não vai aceitar isso. É uma afronta. E é óbvio que a gente não vai chegar aí colocando o dedo na cara de ninguém, porque também isso não é apresentar o amor de Deus, não é dessa forma que a gente faz. Mas aqui dentro da igreja a gente tem autoridade para ensinar sobre essas coisas, porque é a palavra de Deus. E se mesmo que Deus nos dê instrução para falar isso lá fora, Ele vai saber como falar e dar sabedoria e vai se derramar a graça. E a gente vai falar com o amor dele, então vai ser fácil da gente comunicar a palavra no coração das pessoas de Deus. É assim que funciona. Amém? Então, significa dizer que eu e você, irmãos, nós não tínhamos esse tipo de amor em nós. Foi pelo novo nascimento que o amor dele foi derramado dentro de nós. Olha que maravilha, irmãos. Olha que amor poderoso. Agora esse amor está em nós, esse amor de Deus está em nós, agora não é sem propósito. Mas sabe que como a porção de fé que foi derramado dentro de nós, esse amor também é para ser desenvolvido. Ele precisa ser desenvolvido. E assim como fé, irmãos, e eu não vou ministrar sobre fé, é porque dessa forma que eu estou ministrando, as pessoas ministram muito para a fé, e você escuta mais falando sobre uma fé desenvolvida. Mas eu quero te falar sobre um amor desenvolvido. Amém? Eu vou estar só pregando aqui, já que eu estou falando sobre esse assunto, algo que eu anotei aqui, eu fico andando e vendo coisas e percebendo. Alguém escreveu para mim assim, disse, que noite abençoada. Eita glória, que noite abençoada. Onde foi essa noite que eu e você não estávamos lá, que nós perdemos essa noite abençoada? Me diga onde é que tem uma noite abençoada, que eu preciso estar nesse lugar da bênção. A gente não pode perder a oportunidade. E alguém foi e postou isso aqui, que noite abençoada. E a pessoa botou assim, foi distribuído 191 sopas na praça.
E a pessoa diz: houve 7 conversões, 2 reconciliações e 5 novos nascimentos. 6 pessoas receberam uma oração de cura. 126 pessoas distribuídas, foi distribuído entre elas agasalhos e cobertores e roupas variadas. 126 pessoas foram abençoadas dessa forma. Além da bandinha, aquecendo a noite fria e enchendo o ambiente da unção do Espírito. Que noite foi essa? Onde estava esse povo? Onde que nós estávamos nessa noite? Que nós de repente perdemos essa noite tão abençoada, para ver a manifestação de um dos frutos do Espírito. Amém? Frutos do Espírito, o amor dele em manifestação. Que tipo de amor é esse aqui? É o amor do tipo de Deus, o amor generoso. Onde nós estávamos? Uma palavra evangelista e poderosa do irmão Valmir, que ele Valmir está aqui, está ali. Amém? Sem falar que todos nós, os colaboradores, tinha colaboradores, tinha gente envolvida nesse negócio aí. Dessa seara também desfrutamos da deliciosa sopa e da comunhão. Isso foi um relatório que eu recebi, e eu nem respondi lá, talvez o irmão estava até hoje triste assim, o pastor não respondeu, melhorou irmão agora. Amém? Estou brincando. Amém? Eu fico maravilhado quando eu vejo essas coisas e eu vejo, nós temos um sopão aqui na praça. E eu vi Gustavo e Bruna, eles estão aqui não? Então não, né? Gustavo e Bruna se levantando por uma campanha de agasalho. Mais de 100 pessoas, irmãos, receberam um agasalho. Significa dizer que muitas pessoas aqui entenderam, se levantaram, se importaram, chegaram em casa, se lembraram, tiraram de lá, trouxeram, entregaram e estão recebendo testemunho dessa verdade. Isso é o amor de Deus. Uma oportunidade se levanta a cada instante diante de nós para apresentar esse amor de Deus. E desenvolver, e ver as coisas acontecendo, e verem pessoas dando testemunho por causa desse amor que nós estamos apresentando. Aleluia! Porque a Bíblia manda a gente estimular outras pessoas, estimulando uns ou os outros ao amor. Que maravilha, gente! Podemos crescer nisso, estimularmos mesmo, desenvolvermos. Então nós precisamos, eu quero que a gente faça uma reflexão, ou pensemos hoje à noite nessa ministração, se nós estamos de fato respondendo, acho que é Mateus 24, acho que 12, fala a respeito, ele diz que vai chegar um tempo, esse tempo já começou a chegar, irmãos, em que as pessoas elas vão ficar egoístas, mais preocupada com suas particularidades. E diz que o amor dessas pessoas vai começar a esfriar. Quando eu saí daqui hoje de manhã, aí os meus filhos me levaram para o shopping. Antigamente o cara vai ficando velho é assim. Antigamente eu levava meus filhos para o shopping, eles já estão me levando para o shopping já. Amém? Me levaram para o shopping para que a gente pudesse comemorar lá o Dia dos Pais lá, almoçando juntos. E eu fiquei andando por meio de tudo aquilo e eu fiquei pensando. São tantas coisas. Júnior até me botou para jogar videogame hoje no shopping, E ficaram filmando botar aquele trem lá no rosto lá. E foi engraçado, que diversão, você com a sua família. Mas eu fiquei pensando, quantas coisas, numa cidade como Campina Grande, uma cidade simples, um shopping médio, entende isso? E eu fico pensando numa cidade como São Paulo, que eu conheço, já tive muitas vezes lá, e a gente anda nesses ambientes, irmãos, todas as coisas, elas estão sendo construídas para nos encantar, para que nós mudemos o foco. E as pessoas, por causa dessas novas conquistas, por causa da tecnologia, por causa dos enganos, por causa esse texto de Mateus começa a dizer, Jesus começa logo depois de uma acho que é nesse texto, logo depois que Judas, acho que é nesse texto, Judas se levanta para trair Jesus, e ele sai para trair. Jesus sabe que ele vai trair, mas aproveita aquele momento para ter alguns momentos ainda com os discípulos, e começa a ensinar os discípulos a respeito do amor, ele dizendo, olha, o amor de muitas pessoas vão esfriar, porque coisas vão se levantar, vai se levantar muitos cristos. O que é Cristo? A promessa, o que seria enviado, vai se levantar muitos cristos, e eu sei que falava a respeito de pessoas que viriam com outra capa, com outro engano, e tem se levantado pessoas cruzando nossos caminhos com outras ideias. Mas eu vou te falar, para nós, às vezes não são as pessoas mesmas, são as nossas particularidades que se levantam, numa velocidade imensa, em meio a uma sociedade que não se aquieta por algo novo, perturbada por coisas novas, por novas conquistas. E eu fico dizendo, aonde está o espaço, onde está a estande do cristianismo em meio a essa sociedade que corre?
Entende isso? Onde está o stand disso? Porque a gente chega no shopping, aonde está o stand do cristianismo lá? Porque tem a livraria com os belos livros, tem a loja de produtos de informática, tem um supermercado, tem as várias lojas de roupa, tem a loja de calçado, tem a loja de comida, tem a praça da alimentação. Aonde está o stand do cristianismo se não for eu e você se apresentando nesses ambientes? Mas acaba que a gente fica encantado também com essas coisas, e aquilo que a gente deveria apresentar, a gente não apresenta, e agora a gente fica como um deles, encantado com todas essas coisas. E a Bíblia diz que isso para mim é uma forma vamos dizer assim, de um Cristo que se levanta, enganando. Não estou contra as coisas lícitas, aquilo que a gente vai se aproveitar, mas eu pergunto, eu e você precisamos ser a resposta em meio a essa sociedade que naufraga para o mal, sabe? A passos largos para o inferno, vivendo uma paz mundana, que o dinheiro vem, mas logo vai, como a onda do mar, sem segurança. Quando nós entendemos que a nossa segurança está nele, completamente dele. Irmãos, eu não posso comprometer o meu casamento com dinheiro, com a experiência natural que eu tenha, a criação dos meus filhos, da minha casa. Eu posso comprometer a minha família, o meu casamento, o meu relacionamento, a minha vida, a identidade que nós temos aqui cristã. Eu posso comprometer com o Evangelho, com Deus, com Ele. É por Ele que eu vivo, é por essas coisas que nós vivemos. Então eu e você, nós precisamos ser esse estande, ou esse estandarte, ou esse lugar aonde nós estivermos da palavra e da justiça de Deus. Então se levanta em todos os cantos, diante de nós, N oportunidades de nós apresentarmos o amor de Deus, falar, dar testemunho da verdade, cartas vivas aonde nós estivermos, ousadia no nome dEle, porque a sociedade não conhece a Cristo. Acaba que a gente consegue, em alguns lugares, reservar ambientes para ser o nosso clube social, se nós não tivermos cuidado. Isso aqui termina virando para alguns, porque para mim não é, não estou te julgando, não estou dizendo que você pensa desse jeito, mas se nós não tivermos cuidado, a gente termina fazendo desse ambiente o clube social do final de semana. Porque quando eu não consigo ver pessoas mais ainda. Tem cultos, irmãos, que a gente vê que o amor de Deus está ali se derramando, favorecendo pessoas, o ambiente começa a se encharcar, mas as pessoas não conseguem nem orar mais. Está na hora da gente imaginar, está na hora da gente avaliar se o amor não está esfriando em nós, imperceptivelmente. Se a gente perceber, de repente, se nada mais nos comove. Irmãos, a natureza dele habita dentro de você, com o amor dele. Então, esse amor, ele não foi desenvolvido, ele pode ser que ele esteja lá numa caixinha tão preciosa, e você está guardando tudo aquilo, mas dentro de você. Mas esse amor é para se derramar em favor de outras vidas. É para fazer pessoas conhecedoras da graça de Deus, do ambiente celestial, das suas direções. Mas o meu cuidado é que nem nós mesmos estejamos mais sendo afetados por aquilo que está dentro de nós mesmos. Que isso não se derrame por dentro de nós e agora faça com que nós possamos responder à nossa família dentro da nossa casa. E agora a gente está, como a Bíblia diz, nos mordendo uns aos outros. E cada um brigando pelo seu espaço. Eu fui ontem, o pastor João me chamou para a gente ir lá, ele tem um condomínio aqui, que ele tem um terreno lá. E aí tem um açudezinho aí, João Gabriel, o genro de Josinete, João Gabriel disse, vamos pastor, para a gente pescar. Aí quando a gente chegou lá, a gente ficou lá lançando um anzol, Aí eu me lembro que a gente estava fazendo uma coisa engraçada, mas eu lembrando, Quando você está numa pescaria, às vezes, você já percebeu, se você pegar um peixe, está todo mundo espalhado, ninguém consegue nada. Se você pegar um peixe, todo mundo quer vir botar o anzol no mesmo canto que você estava colocando lá, sabe? Aquela coisa, é assim, nego? Já fez isso muitas vezes pela risada, já foi lá competir. Estou brincando. Então, rapaz, entenda só, às vezes nós estamos preocupado com as nossas particularidades, egoísta, Se é naquele lugar que ele está se dando bem, vai lá botar o anzol, mas só é uma coisa pessoal. E eu já falei aqui de uma música que Roberto Carlos, um louvor de Roberto Carlos, louvor não, brincadeira, de Roberto Carlos, que é uma música bem antiga, que ele diz assim,
ele fala de 1 milhão de amigos. Ele diz assim: e no caminho, o que eu pescar, eu quero dividir quando lá chegar. Ele fala sobre fazer uma pescaria. Ele não fala que ele está com alguém, mas ele diz: aquilo que eu conquistar, quando eu chegar lá, eu quero dividir com pessoas, né? O que você pegou, o que você tem pescado nesse lugar, você tem distribuído lá aonde você está indo, né? Como é distribuir? É aquilo que Deus está te ensinando, está me ensinando, né? Como é que a gente está respondendo? Às vezes a gente não consegue responder nem mais na nossa casa, porque pode ser que esses sintomas da frieza do amor já esteja dentro, já esteja na nossa casa, já esteja debaixo dos nossos narizes. E se nós formos fazer uma boa avaliação, você vai perguntar: quando foi que eu desenvolvi, né, um momento de intercessão pela vida da outra pessoa, com choro e com gemidos inexprimíveis? Talvez pessoas nunca viveram essa experiência. E eu vou te falar: não é justo um crente nascer de novo, ter uma vida de crente com Deus, ter uma vida de cristão aqui e nunca ter conseguido derramar lágrimas, interceder, chorar, repartir o pão, sair, né, pela outra pessoa, clamar, gritar, fazer alguma coisa, juntar o pão, pescar, dividir com o outro, ter essa experiência de desenvolver o amor de Deus. Se a gente não está conseguindo fazer essas coisas, mas a gente está juntando só para nós mesmos, tem alguns sintomas dessas friezas. Isso é perigoso demais, irmãos. É perigoso. Não é essa igreja que nós queremos, não é essa igreja que eu quero, não é desse jeito que eu quero viver nessa igreja que também é a sua igreja. Não é isso que nós queremos. Nós somos uma igreja, um lugar de um povo feliz, mas precisamos carregar isso dentro da gente. Nós somos o lugar do amor, onde o verdadeiro amor acontece. Eu preciso identificar se eu não estou sendo um parasita, um sugador da unção que está sobre a vida de outras pessoas, um aproveitador desse lugar, mas sem expectativa de doar nada, de dar nada, de fazer nada. Um crítico. Apenas observa, mas não consegue compartilhar mais nada com outras pessoas, não consegue dividir o pão, não consegue mais orar, não consegue interceder, não consegue ter um sentimento. Irmãos, como pode isso? Como pode a gente não conseguir nem gastar tempo mais com oração? Como pode você dar um testemunho de que você não consegue orar porque você não sabe como orar? Falta de relacionamento. O amor de Deus está dentro de você. Esse amor precisa ser desenvolvido. Aleluia. Nós lemos um texto aqui que diz que o amor está dentro de nós. Mas vai lá em 1 de João, no capítulo 4. Primeira de João, capítulo 4. E ele diz assim no 7: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De quem, gente? O amor procede de Deus. Então perceba, não é um amor humano, não é um amor que procede da minha sabedoria, do meu entendimento, porque eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho porque o amor de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Nós temos a bondade dele estabelecida dentro de nós. E ele diz: porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então veja só. Então, se não ama, não é nascido de Deus. Se não é nascido de Deus, não tem o amor de Deus. Está claro esse texto para nós. É o tipo do amor de Deus. Eu estou me referindo ao tipo do amor de Deus. O amor ágape. E ele diz assim no 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus. Olha em que? Nessa verdade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Faz uma avaliação. Eu quero fazer uma avaliação. Como é que eu estou respondendo o amor de Deus? Amém? Esse amor distribui muitas coisas que estão em nós.
E como eu já ministrei aqui uma vez, né, eu já falei sobre isso, eu sempre me esforcei para dizer, rapaz, eu não quero negligenciar a vontade de Deus na minha vida. Então toda vez que chegava um vizinho novo na minha rua, eu dizia, se precisar de mim, né, eu estou disponível. Pode bater na minha porta, independente do dia ou da hora. Sempre falava isso. E eu vou te falar, quando eu cheguei lá onde eu moro hoje, há uns 22 anos atrás, ainda não tinha. Hoje quase todo mundo tem um carro, tem uma moto. Na pior das hipóteses vai ter uma bicicleta, mas quase toda casa hoje você vai olhar tem um transporte, né? Naquele tempo não, ali você passava 5, 6 casas e tinha um carro. Passava. Então, o que acontece? O que eu levei de gente em hospital, o que eu levei de mulher para ganhar menino, né? Essas experiências, porque pessoas vinham mesmo e batiam na sua porta. Então eu gostava de fazer essas coisas. Até que um dia alguém bateu na minha porta de madrugada e disse, pastor, eu preciso levar minha filha urgente para o aeroporto agora. Pastor não, Norberto, né? E eu disse, não, tá certo. E eu me lembrei daquelas palavras, compromisso com o evangelho. E eu falei com o José, tem um pessoal aí que é vizinho, quer que eu vá levar ele no aeroporto. Então eu saí animado para levar o pessoal no aeroporto, vou responder à vontade de Deus. Peguei o caminho ali do distrito, ele disse, não, pastor, é o aeroporto de João Pessoa. Meu Deus, você deu aquela gritada dentro. E olha que não era uma fase boa não, financeiramente. O cara nem propôs botar combustível, né? Então era um olho na estrada, outro no ponteiro aqui. Um olho na estrada, outro no ponteiro. Meu Deus do céu, ajuda nós. Mas assim, era um compromisso. Mas quantas coisas Deus não acrescentou na minha vida, que eu vi. Mas coisas que eu não vi, que eu sei que Deus fez em favor da minha família, né? Agora eu tive um problema de saúde o ano passado. Deus levantou anjos, irmãos, porque aquelas pessoas agiram como anjos. Deus levantou favores e ajuda de onde não tinha, de todos os aspectos, até financeiro. Quanto eu não fui abençoado, irmãos, por uma plantação que você faz na sua vida. Identifique qual é a vontade de Deus. Pode ser que você esteja carregando os cestos de Deus e coisas estejam apodrecendo nas suas prateleiras do amor. E a gente fica lá com essas coisas, né? E ainda fica pensando em mais. E o amor está frio, não tem entendimento, não se envolve, duro, gelado. E de repente, a gente pode estar fazendo alguma coisa, até dentro do nosso clube social. Irmãos, isso não é um clube social. Isso é o lugar onde a vontade de Deus, onde a unção se derrama, para nos instruir, para nós sermos felizes, para nós sermos abençoados. E quando a boa medida estiver lá, irmãos, já é suficiente para nós. E quando aquilo começar a transbordar, é hora de molhar a vida de outras pessoas. É hora de contribuir com o amor dele. Então essa verdade está estabelecida para nós. Ele diz que nisso consiste o amor dele. Amém? Não porque nós amamos a ele, mas porque ele nos amou a ponto de entregar o filho dele. Esse amor está dentro de nós. Você precisa ter compaixão, você precisa se levantar. Eu e você, nós precisamos nos levantarmos. Graças a Deus por pessoas, né, se levantando já com essa questão do sopão. Aqui atrás a gente já está fazendo. Você talvez não esteja vendo porque está passando lá na rua, mas você vai ver onde tinha uma garagemzinha assim, baixinha, onde colocava alguns carros aqui dentro do estacionamento. A gente está fazendo uma sala grande. Essa sala vai ser para atender crianças daqui da comunidade. Vai ter para alfabetizar jovens da nossa comunidade. Jovem não, pessoas adultas, jovens, adultos, pessoas que não sabem ler. A gente quer colocar uma sala de aula. Já tem um montão de gente se candidatando a ser professor aqui nessa sala de aula. Amém? Alguns dias por semana para ensinar pessoas a lerem e terem acesso à palavra de Deus. Irmãos, não tem nada para fazer. É só uma decisão. É só se levantar. E mesmo que envolva o nosso dinheiro, qual é o problema com isso? É só papel, irmãos. Aleluia. A palavra diz que se você decidir, inclusive, a semear, ele é quem manda a semente. Então eu não tenho nenhuma obrigação com nada. A Bíblia diz que ele dá semente é quem semeia. Senhor, eu quero fazer, eu coloco o meu coração diante de você. Eu quero ajudar nessa obra, eu quero ajudar com isso, eu quero corresponder. Dá um passo de fé em direção a isso. E de repente, ei meu filho, está indo para o trabalho, aí ó. As sementes chegando, agora você vai ser um distribuidor da vontade de Deus. Deus está querendo é trabalhador, irmãos. Você encontrou Deus falando em algum lugar que Ele quer sacrificar a tua vida, tirando alguma coisa de você para socorrer outras pessoas, te matando para que outros vivas? Não é a vontade de Deus. Ele está nos chamando para ser colaborador. Jesus disse, ore ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para essa seara. Eu quero me apresentar diante dele. Senhor, eis-me aqui, como Isaías se apresentou. Ah, meu filho, vá. Né? E Ele vai nos encarregar de todas essas coisas. Né? Tudo vem dele. Só preciso me levantar em favor disso. Amém?
Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha, aí você diz assim, mas esse mandamento, ele não já existe, né? Em algum lugar, isso já foi falado. Mas Jesus Cristo, ele disse assim, esse é um mandamento novo. Qual é o novo? Ele disse, vocês andaram comigo, vocês viram o modelo que eu amei, como eu amei. Então você, pelos evangelhos, eu e você, nós conhecemos o procedimento de Jesus. E Jesus disse, eu quero dar um novo mandamento para vocês a respeito do amor, que vocês amem como eu amei. Como eu amei. Ele disse assim, como eu amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então você quer saber, né, se uma pessoa, você não precisa dizer para as pessoas que você é um crente, especificamente. Faça as obras de Jesus. Responda, ande como ele andou, faça como ele fez. E alguém já vai te dizer, tu é cristão. Certamente por algum ato, alguma coisa que você fez em algum lugar, alguém já falou isso para você. Porque para mim já falaram. Você é crente, é? Só por um ato, não precisei dizer que eu era crente, né? Só agir conforme Jesus. Ele disse que pessoas vão identificar, né? Diz assim, nisto conhecerão todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando vocês amarem uns aos outros. E pessoas logo vão identificar que nós somos cristãos. E quando elas identificar o nosso ato, sem precisar da propagação, sem precisar do cartaz, sem precisar da promoção pessoal, né? Porque assim, Jesus ensinou, ele disse, olha, dê com a mão para que a outra não veja, né? Faça isso para o Senhor. Mas a gente já está dando com a mão e a outra já no celular para postar. Termina de dar, já clicou e já posta. Entendeu? Já estamos lá. Eu não estou crítico às atividades que a gente faça postando as fotos. Eu acho legal, a gente posta muito trabalho aqui. Mas se o propósito for para estimular, mas para trazer glória para nós mesmos, pensa toda vez que você for tomar uma ação, por que eu estou fazendo isso? Né? Isso que eu vou fazer agora, eu sempre digo isso para as pessoas, aquilo que você vai fazer, pergunta para você mesmo. Isso que eu vou fazer, se fosse Jesus aqui fazia desse jeito, se logo vir por dentro uma resposta assim, não, Jesus não faria isso, não faça. Tudo que você for fazer na sua vida, pergunte, Jesus faria isso? Se a resposta dentro for, não faça. Amém? Ele falou também lá em Gálatas, no capítulo 5, ele disse assim, Gálatas 5, ele diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha, então deixa eu te falar, gente, pastor, eu estou crendo, a pergunta é, você está amando? Você está amando? Porque a Bíblia diz que a fé atua pelo amor. Quem é maior? O amor ou a fé? Algumas pessoas ainda estão com dúvida aqui, né? Amém? Abra comigo em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. No verso 2, ele diz assim, 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo está escrevendo, esse texto é maravilhoso para a gente estudar ele, mas estudar mesmo, irmão. Ele está dizendo assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, é óbvio que ele não ia ter, ele está supondo assim, mesmo que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, uma fé tão gigante, a ponto de transportar montes, ele está falando de forma literal, transportar um monte de um lugar para outro. Ele disse, se eu não tiver amor, nada serei. É importante a gente avaliar como está a nossa resposta a respeito do amor. Aí você pode me dizer, não pastor, eu estou andando bem na área do amor, né? Tem um amigo meu que eu chamei ele para jantar semana passada. Tem uma amiga minha que eu gosto muito dela, pastor. Eu preparei algumas coisas, ela estava passando por uma situação, mandei para ela.
Outra semana passada, tem um primo meu, que eu amo demais, aquele meu primo, comprei uma roupa nova para ele. Está vendo, pastor? Estou operando pelo amor. Pode ser que esse amor não seja o amor do tipo de Deus. Porque o amor do tipo de Deus ama seus inimigos. Libera perdão, rompe com coisas. Ajuda onde ninguém ajudaria. Entende isso, gente? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O amor do tipo de Deus, às vezes as pessoas pensam que quando você tem o amor do tipo de Deus, você fica um bobão, você fica meio idiota, você fica besta. Dá um testemunho. Uma vez um cara chegou na Alterna Vida, eu tinha feito alguns bonés bonitos da Alterna Vida, e eu coloquei o boné lá, e o sujeito chega lá, ô malandro, e aí, mano, vai me dar o boné? Eu digo, não. Ele disse, cadê o amor? Eu digo, o amor está aqui, eu tenho amor para distribuir, mas só que eu não vou te dar o boné, né? Porque o amor que eu tenho não é um amor de tolo, eu não sou um besta, eu não sou um trouxa não, rapaz, o boné é meu, tá entendendo? Porque não é esse tipo de amor, porque aí o diabo às vezes vem tentar te provocar. Então eu já falei com alguém com essa semana aqui, raramente, irmãos, eu já dei esse testemunho aqui e eu vou te falar, raramente eu dou esmola na minha porta. Pastor, o senhor está me pregando sobre amor e está falando isso, porque a maioria, já fiz por prova, irmãos. Eu testo, eu vou lá e eu provo. A maioria daquelas pessoas chegam na minha porta mentindo, tentando enganar, tentando me passar a perna. Ou seja, o diabo está usando essas pessoas, um padrão do mundo aí. Eu chego, a gente vai tentar instruir, vai tentar falar alguma coisa. Não, é só com mentira, só tentando enganar, só tentando te lesar. Eu não estou falando, Deus não é tolo, Deus não é bobo, Deus não é besta, não. O diabo não conseguiu dar uma pernada em Deus, também não vai dar uma pernada em mim, não. Entendeu? Agora, o amor de Deus, né, a fé atua pelo amor. Numa vida de fé, você tem sensibilidade para ouvir a direção de Deus, dar uma resposta certa, ajudar quem precisa. Pode ser a pessoas que você nunca viu, mas vai ter uma direção de Deus. Você tem que andar sensível. Eu posso dar um testemunho a teu respeito aqui, minha filha? É santo e é bom, fique tranquilo. Verônica Dias. Hoje eu estava lembrando isso a uma pessoa ontem. A gente estava atravessando uma balsa de um lugar para outro, lá em João Pessoa. E tinha um casalzinho, né, debruçado, né, bem romântico assim, na passagem, acho que voltava de trabalho de João Pessoa para aquela área de Lucena. E de repente Verônica no nosso meio, a gente vendo eles lá, muita gente naquela balsa. E Verônica disse, rapaz, Deus está mandando, né, dá uma oferta para aquelas pessoas. Mas parece ser meio louco isso. De repente, você ir lá e pegar um dinheiro e dar a uma pessoa que você nunca viu. Mas eu vou te falar, a sensibilidade coloca o amor em movimento. A sensibilidade coloca o seu amor em movimento. Então a gente precisa ficar sensível para saber o que Deus quer fazer com esse amor que colocou dentro da gente. Ou senão a gente não fica sensível, fica endurecido, e agora a gente tem um amor que não é esse amor, mas aquele mais egoísta, que a gente só pensa em nós mesmos, pelos nossos, o que for bom para nós. E a gente vem pelo nosso clubinho, agora a gente ajuda, né, a quem a gente gosta, a quem a gente ama, mas não tem sensibilidade para captar a vontade de Deus. E pessoas às vezes sentadas aqui do nosso lado, passando uma necessidade, agoniado, passando uma pressão, mas não sabe como se mover naquilo, e a gente não consegue ter sensibilidade. Sabe o que é isso? Amor endurecido, amor guardado, frieza, já vivendo os sintomas da frieza, porque não temos as coisas mais em comum, como a igreja primitiva lá, aqueles homens ministravam, já não conseguem mais ter as coisas em comum uns com os outros. Agora nós somos profissionais, né, do evangelho, e a gente sabe fechar bem a nossa porta, mas a gente não consegue observar a janela do outro. Aí ela se levantou e foi lá, eu me lembro dessa cena, e foi lá, simplesmente, bem disfarçadamente, chegou na mão da menina lá, e disse, ó, Deus te mandou dar isso aqui, e saiu e veio embora. Eu digo, essas coisas só é pelo amor. Eu estou dando testemunho porque eu conheço dela, mas certamente você, em algum caso, em alguma situação, já fez isso. Mas perceba, se nós não estamos, né, centrados apenas na nossa vida, e esse amor não está sendo um amor de distribuição. Você está comigo? Né? Aí Paulo diz assim, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Esse é um assunto que não dá muito ibope não, irmãos. Por isso que os ministros não pregam muito sobre amor. As pessoas não gostam muito de ouvir sobre amor, não. Parece que é um assunto meio sem graça. Mas eu quero te levantar a pensar em que você está respondendo.
Qualquer ato que seja para o reino, né, ele é um ato de amor, envolve, né, a fé operando pelo amor. E eu não quero estar lidando com pessoas secas, eu não quero ser um seco para você, um homem que não tenha sensibilidade, e que a gente não tenha compromisso com a vontade de Deus nesse lugar, nessa casa não.